Gálatas 5, 1 a 17 é o nosso texto desta manhã. Vamos falar sobre liberdade, o desejo raiz que está no coração do ser humano. Desde que o mundo se quebrou, quando Adão e Eva pecaram, nós não temos feito outra coisa a não ser correr atrás de liberdade. Liberdade das coisas que nos atormentam, liberdade das coisas que nos derrubam, liberdade da turbulência interior que todos nós sentimos. Estamos buscando liberdade. Ela está no cinema. Final do Coração Valente, filme clássico de muitos de nós. A última cena, William Wallace, revolucionário escocês, está sendo torturado. Os carrascos pedem para se retratar, mas ele morre gritando Freedom. Lembram? Liberdade, não só nesse filme. A maioria dos filmes fala disso, né? Liberdade está nas trilhas sonoras também. Cada vez mais e mais vemos músicas falando de liberdade. Aqui no Rio de Janeiro, o samba enredo considerado o melhor da história do carnaval é o da Imperatriz de 1989, que tinha a liberdade no refrão. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade está na história humana. Diversos momentos da história é a luta por liberdade, diferentes movimentos, mundo afora, né? É o grande tema, o grande valor da sociedade, pelo menos da sociedade ocidental. É um valor da cultura. Há quem diga que nós cristãos não temos lugar de fala nesse assunto. Que nós cristãos não temos nada que ver com liberdade, que nós não deveríamos nos meter nessa conversa, porque não temos nada a contribuir. Temos críticos que vão dizer que o cristianismo não tem nada a ver com liberdade, porque é um sistema supostamente autoritário. Não faça isso, não faça aquilo, viva assim, viva dessa outra forma. No poema Paraíso Perdido, John Milton, depois isso vai ser reverberado no filme Advogado do Diabo, ele fala da raiva da humanidade contra as limitações da liberdade. O autor coloca Lúcifer dizendo: é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Isso é século XVI. Essa seria também a tese principal de Al Pacino no filme Advogado do Diabo. Talvez ninguém tenha sido mais ácido na crítica do cristianismo como nocivo para a liberdade do que um filósofo francês chamado Denis Diderot. Não sei se assim se pronuncia. Ele disse: não haverá liberdade até que o último rei seja estrangulado nas tripas do último sacerdote. Até que acabemos com os reis e com os padres e pastores, a humanidade não terá liberdade. Talvez os críticos tenham um pouco de razão se a gente entender liberdade do jeito que eles entendem liberdade. Como assim, pastor? É que nem todo mundo entende liberdade do mesmo jeito. E há uma versão da liberdade que é muito comum, ela é até meio lógica, e ela é muito explorada. Só que ela é bastante diferente da noção de liberdade que o Juarez leu para nós hoje em Gálatas capítulo 5. Vamos chamar nesta mensagem essa noção de liberdade da liberdade da cultura, da liberdade que a sociedade quer promover. Basicamente, ela diz o seguinte: eu sou livre quando eu estou livre de impedimentos e restrições para fazer o que eu bem entender. Só sou livre quando eu puder fazer o que eu bem quiser. Desde que eu não machuque ninguém, eu posso fazer o que eu bem quiser. Essa é a liberdade, de forma bem resumida, como as pessoas normalmente pensam, porque é assim que na cultura ela aparece. A liberdade de impedimentos, a liberdade de restrições. Só que, se isso for liberdade, então não vai dar para ter liberdade se Deus existe. E Jean Paul Sartre
escreveu um famoso artigo que vai falar sobre isso. Ele disse uma vez: se Deus não existe, então os seres humanos podem definir a si mesmos e fazer de si mesmos o que eles quiserem, se Deus não existe. Porque se não há um Deus que nos concebeu, nós somos aquilo que nós mesmos concebemos para ser. Ou seja, se não houver Deus, então, e só então, o ser humano é livre para fazer o que bem quiser. Contrário senso, se há um Deus, então nós não somos livres para fazermos o que bem quiser. Teríamos que descobrir, por assim dizer, qual é a vontade desse Deus. A afirmação do Sartre é extremamente influente até os dias de hoje. Sabem que Jesus falou muito de liberdade, gente. Já no primeiro sermão dele, primeiro dia que ele estava diante de uma igreja como vocês e abriu a Bíblia, ele selecionou um texto intencionalmente que falava de liberdade. Ele abriu Isaías e disse, e pregou sobre o texto, quem lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para proclamar liberdade. Começa proclamando liberdade aos cativos. Imagina-se que a humanidade inteira está aprisionada e Jesus veio trazer a liberdade para a humanidade. Liberdade. Jesus está dizendo desde o primeiro dia, esse é a minha tarefa, a minha missão. Assim eu sou, é isso que eu vim trazer para a humanidade. A minha prioridade é o meu presente, é o que me move. Mais tarde, no livro de João, Jesus vai dizer algo até mais forte ainda, quando ele diz assim, quando o Filho libertar vocês, quando o Filho de Deus libertar vocês, então vocês serão livres de verdade, verdadeiramente livres. O tempo todo no Evangelho nós vemos Jesus libertando pessoas. Os Evangelhos são manifestos da liberdade. Eu vou dividir essa mensagem em duas, não em 2 pontos, em 2 partes. Eu vou pedir permissão para fazer isso. Nós vamos, hoje, falar de uma primeira parte. E essa mensagem vai concluir só domingo que vem. Domingo que vem. Eu entendi, na minha reflexão, que é importante falar com muita calma sobre esse tema. Porque eu não posso trazer para vocês o tema da liberdade de acordo a Jesus e Paulo, e vocês enxergarem a beleza dessa liberdade de Jesus e de Paulo, se vocês não caminharem comigo e verem que a outra liberdade, a liberdade da cultura, não funciona. A gente só vai estar com o coração aberto, receptivo, para valorizar a liberdade de Jesus, quando eu me der conta que a outra liberdade que me apresentam, ela não se sustenta, ela não cumpre o que ela promete. Então, nesta mensagem hoje, eu vou me dedicar para desconstruir ou para destruir, em nome de Jesus, a noção de liberdade que nós somos bombardeados todos os dias. E semana que vem nós vamos construir, nós vamos colocar a liberdade cristã de Jesus e de Paulo no lugar. Então hoje, gente, o fracasso da versão cultural da liberdade. De acordo a Gálatas, texto que foi lido hoje, há pelo menos 2 ou 3 situações que ficam claro que essa liberdade que nós encontramos na cultura, ela colapsa, ela é fake, ela não se sustenta dentro da sua própria lógica. Primeiro argumento. Esta liberdade, lembra a liberdade da cultura? Eu sou livre para fazer o que eu bem entendo. Eu só sou livre se ninguém me amarrar, se ninguém me impedir, se ninguém colocar nenhum limite na minha vida. Lembram? Essa é a liberdade que nós vamos mostrar como ela falha. Primeiro argumento. Essa liberdade, ela não permite que nunca se contrarie alguém. E notem como Paulo fala com os cristãos da Galácia, gente que ele amava, notem como ele falava com eles. Ele confronta eles.
Vocês viram? Ele confronta, amorosamente, mas ele confronta. Ele contraria eles, amorosamente. Versículo 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade? E aí no 13 ele vai dizer: porém vocês foram chamados para ser livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Estão percebendo como Paulo, amorosamente, ele diz: gente, tem coisa errada aqui, vamos com calma. Ele contraria, ele confronta um comportamento. O Paulo faz isso o tempo todo nas suas cartas. Ele dá muito amor para as pessoas, mas ele também chama atenção. É ou não é? Jesus também fazia isso, gente. A gente gosta do Jesus que aprova tudo, né? Vocês viram Jesus hoje contrariando as pessoas? 2 discípulos queriam descer fogo dos céus para o céu. Jesus, não façam isso. Ele está contrariando 2 discípulos. E depois um queria seguir ele, mas queria sepultar o pai antes. Ele, não faça isso. Vocês estão vendo Jesus dizendo não para as pessoas? Porque no texto de hoje ele disse não várias vezes. Eu quero primeiro me despedir da minha família. Não. Vem comigo agora. Paulo contraria pessoas porque Jesus também contraria pessoas. Há momentos que ele apoia as pessoas, mas há momentos que ele contraria as pessoas. E essa é a primeira coisa, gente. Se todo mundo é livre para fazer o que bem entende, se tudo é possível, se tudo tem o mesmo peso, se cada um tem que decidir o que é melhor para si, um dos problemas dessa versão da liberdade é que ela não te permite chamar a atenção de ninguém, como Jesus fazia. Ela não te permite contrariar ninguém. Ninguém mesmo. Nem o abusador que está flertando com a tua filha. Não pode contrariar ele. Nem se o teu irmão quer passar o ano inteiro colando na escola. Passar de ano, aprovar nas provas colando. Não pode contrariar ele. Se tem um pai que está se destruindo na cachaça, tu não pode contrariar ele. Tem um político que está governando de forma corrupta, não pode contrariar ele. Não pode dizer não. Se a gente viver essa liberdade falcatrua, a gente não pode chamar a atenção das pessoas. Ei, o que você está fazendo é errado, minha filha. Ei, pare de fazer isso. Porque a gente não tem autoridade. A gente não pode provar que o que ele está fazendo é errado. A pessoa pode dizer para nós: eu estou na minha liberdade. Se eu quero passar a vida inteira colando, roubando, violando, matando, abusando, eu estou na minha liberdade. Chesterton tem um pensamento sobre isso. Esse é um autor famoso, que raciocina, pensa bastante as coisas, e muitos o têm como uma autoridade filosófica, teológica, inclusive. Ele tem um raciocínio que nos ajuda a entender um pouco isso. Ele pensa melhor que eu as coisas. Eu vou citar ele, tá? Ele vai dizer: o novo rebelde, que é esse que gosta da liberdade como é hoje em dia, o novo rebelde de nosso tempo é um cético que não confia inteiramente em nada. Portanto, ele não pode ser rebelde, de verdade. O fato que ele desconfia de tudo barra ele de fazer qualquer denúncia. Porque cada denúncia que se queira fazer implica uma doutrina moral de algum tipo. E o revolucionário moderno, ele duvida não somente das instituições que ele denuncia, mas ele duvida da doutrina moral que o tornaria apto a denunciar. Ele continua, dando exemplo. Como uma pessoa politizada, ele grita que a guerra é uma perda de tempo. Mas aí, como filósofo, ele diz que a vida é uma perda de tempo. O que é perda de tempo? Vida ou guerra? Como cientista, ele vai para a reunião dos ativistas, onde ele se queixa que estão tratando os nativos como bestas. Só que ele vai para a reunião dos médicos e ele defende que todo ser humano é uma besta. É um monstro, é um animal. O moderno revolucionário, sendo ele um cético infinito, ele está sempre passando uma rasteira na sua própria mente. Em seus livros de sociologia, ele ataca as pessoas porque elas atropelam a moral. Mas nos seus livros de ética, ele ataca a moralidade para atropelar as pessoas.
Então o rebelde moderno tem se tornado inútil nas suas próprias revoltas. Por se rebelar contra tudo, ele perde o seu direito a rebelar contra qualquer coisa. Vou explicar para vocês o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se tu queres esse tipo de liberdade, que tudo pode, reconhece. Tu não está mais livre para denunciar, contrariar e para te revoltar contra nada. Tu não está mais livre para ser um revolucionário de verdade. Tu é um rebelde Nutella. Tu não está livre para libertar mais ninguém. Como é que eu vou dizer diante de alguém quem é o oprimido e quem é o opressor? Se a minha moral é relativa. Como é que eu vou dizer diante de alguém o que está certo e o que está errado? Se para a gente tudo é relativo, tudo depende. Quem eu penso que eu sou para dizer esse está livre, esse não está livre? A gente retruca. Ah, não, pastor, mas eu defendo a liberdade para se fazer qualquer coisa desde que não machuque ninguém. Ok. Mas se tu não acreditas numa moral, num valor moral, quem somos nós para saber que não estamos machucando alguém? Como é que tu mede a capacidade de machucar alguém? Ou não machucar? Trair a namorada é machucar alguém? Tem gente que pensa que não. Namorar alguém, ficar com um cara só por uma noite, é brincar com seus sentimentos? Como é que você mede isso? Tu pode achar que não, que tu tem o direito. A pessoa com quem tu brincou os sentimentos pode dizer: você quebrou meu coração. Você acabou com a minha vida, machucando os meus sentimentos. Zoar os amigos, zoar as pessoas, brincar com as pessoas, ridicularizar as pessoas. Até que ponto você machucar? Até que ponto é brincadeira e o outro se machuca? Até que ponto ele leva na brincadeira? Como é que você mede os danos colaterais de uma decisão que tu toma se a tua moralidade é líquida? Como é que tu vai ter certeza que tu não passou os limites? Se tu não tem parâmetro nenhum. Se tu vai com o vento. Sem a noção clara de certo e errado, nós não temos liberdade para nos revoltar e denunciar e contrariar ninguém. Não temos credibilidade para denunciar nenhum erro, nenhuma maldade no mundo. Se a gente segue essa liberdade de tudo pode, em algum momento ela nos dá uma rasteira. E aquilo que eu acho que é ser livre, o outro acha que não. Essa liberdade sem certo e errado desmorona. Ele é um argumento filosófico, eu não preciso nem usar a Bíblia para provar para você que não funciona um mundo com uma liberdade que cada um faz o que quer. Tenho argumentos mais sérios para vocês. O meu segundo argumento. Essa liberdade da cultura, nós estamos destruindo ela. Cada um faz o que quer. Ela não é compatível com o ser humano, com o nosso DNA, com a complexidade que existe dentro do nosso coração. Explico para vocês. Liberdade, para ser verdadeira, real e funcionar, ela tem que ser compatível com o nosso coração. E a versão cultural da liberdade não consegue ser. Veja no versículo 17 de Gálatas. Paulo vai dizer assim: a nossa natureza quer uma coisa que o Espírito não quer. A nossa natureza humana está em guerra contra o Espírito. O Espírito está contra a natureza. Os dois são, Paulo diz, os dois são inimigos. Eles estão batalhando. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A liberdade cultural diz: eu somente sou livre se eu puder fazer o que o meu coração manda. Paulo está dizendo não, porque o nosso coração está cheio de lixo. Porque há uma guerra civil dentro do nosso coração. As nossas vontades e o que o Espírito Santo quer.
Paulo está admitindo isso, Paulo está dizendo o óbvio. Nosso coração é um caldeirão de todo tipo de desejos. E às vezes eles são contraditórios. Por isso o dramaturgo japonês, Kobo Abe, é um pseudônimo, disse que a liberdade não consiste só em seguir o coração, só em seguir a vontade, mas às vezes em fugir. Porque o coração é complexo, ele tem vontades contraditórias. Esse dramaturgo, que nem cristão é, se deu conta. Às vezes, para eu ser livre, eu tenho que fugir do que o meu coração quer fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguns universitários aqui. Imagina que você quer muito passar na federal, num concurso, né? Só que para passar na faculdade, no vestibular ou no concurso, você sabe que você tem que estudar muito. Né? Só que você, nesse processo, se apaixonou por alguém, por uma namorada, seu namorado. Você quer muito passar no concurso, mas você está apaixonado por uma moça. O teu coração quer quantas coisas? 2. Ele quer 2 coisas. Ele quer arrebentar no Enem, mas ele também quer curtir o romance. Ou então, meu coração quer ir no culto domingo de manhã, mas também quer ir num piquenique. Quer ir num congresso ou quer ir para a praia. Quer a confiança dos pais, mas também quer a aprovação da galera. Coração é complexo, gente. O nosso coração dá um passo para frente, um passo para trás. Nosso coração quer uma coisa de manhã, quer outra coisa de tarde. Eu não posso seguir um modelo de liberdade que simplisticamente me diz assim: faça o que o teu coração quiser, faça o que a tua vontade quiser, porque as minhas próprias vontades me contradizem. Se eu seguir o meu coração e basear minha liberdade nisso, eu vou estar para cá e para lá e para cá. É um modelo de liberdade que se quebra de novo. Logo que nós percebemos que liberdade não é a habilidade de fazer tudo o que a gente quer, porque a gente quer coisas que são excludentes, que não combinam, logo que a gente percebe isso, a gente começa a pensar: não, para aí. Se a liberdade não é fazer o que eu bem quero, o que o meu coração quer, então eu tenho que perguntar: qual dos 2 desejos do meu coração, que às vezes são contraditórios, qual destes 2 me liberta mais? Qual destes 2 desejos age com violência contra a minha natureza, e qual destes 2 desejos a estimula, a liberta ainda mais? E aí a gente lembra daquela famosa ilustração, desculpa o clichê, do peixe. Quando é que o peixe é livre, irmãos, irmãs? Quando é que o peixe é livre? Quando a gente tira ele da água e deixa ele na praia? Sentadinho na praia? É o peixe livre dessa forma? Não. O peixe só é livre quando está na água. Porque ele foi criado para estar na água. Tirá-lo da água, eu sou um pacifista, eu sou um ecológico, eu sou um defensor dos peixes, vou tirar os peixes da água agora e colocar eles para caminhar aqui na praia, no calçadão de Copacabana. Eu estou violentando a natureza deles. O que eles foram criados para ser, pela melhor das intenções que eu tenho. 1600 anos atrás, um importante líder da igreja, Santo Agostinho, ensinou que a verdadeira liberdade não é poder fazer escolhas ou estar livre de impedimentos, mas ser aquilo que nós fomos criados para ser. Liberdade não é seguir o meu próprio coração. Liberdade é estar em sintonia com a imagem e semelhança e o protótipo que nos foi usado quando nós fomos criados. Verdadeira liberdade não é encontrada nos distanciando dessa imagem divina em nós, mas experimentando ela, caminhando com ela. Quanto mais próximos nós nos tornarmos desta imagem original, mais livre nos sentiremos. Quanto mais longe a gente vai dessa liberdade,
mais a nossa liberdade, no fundo, se perde. O coração da gente é ambíguo. Liberdade não é a ausência de restrições, gente, mas a presença das restrições certas. Qual é a restrição do peixe? É água. Um aquário, uma piscina, um rio. É uma restrição para ele, mas é a restrição certa, que combina com o propósito que foi criado. Vocês estão me entendendo? Está muito confuso, desculpem, gente. As restrições que nos ajudam a crescer, as restrições que nos ajudam a progredir, para passar no Enem, para curtir o meu casamento, sabe? São restrições que eu tenho. Restrições que me estimulam a desabrochar na vida e viver a minha vida de forma ainda mais plena, conforme o protótipo. São as restrições de treinamento que nós nos impomos para estar na ponta dos cascos para chegar naquela reunião e entregar o relatório e apresentar o projeto. Eu tive algumas restrições durante a semana para estudar para aquilo. São as restrições de alimentação que nós nos autoimpomos para viver uma vida mais saudável. É restrições, não é restrições, Paulo? De deixar de comer aquela coisa que a gente gosta. É restrições, a gente sabe disso. São as restrições morais que nós nos submetemos para que a gente esteja em paz com nós mesmos, em paz com os outros e em paz com Deus. De forma bem resumida, gente, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nunca foram dados por Deus para tirar a nossa liberdade. Foram dados por Deus para estimular a nossa liberdade. Os 10 mandamentos são as restrições certas para que a gente esteja em sintonia com o protótipo, para que a gente seja o peixe que sabe nadar e nada livremente, dentro das restrições certas. Liberdade, meus irmãos e irmãs, desculpem, não caiam nessa cilada, não é fazer o que nós bem entendemos, nem o que nós pretendemos. Não é fazer aquilo que nós fomos criados, moldados, desenhados, amados para fazer. Livre não é quem faz o que quer. É quem, podendo fazer o que quer, faz o que deve. Até o Renato Russo, gente, descobriu isso. Que há liberdade na disciplina. Tudo é lícito. Nem tudo estimula a liberdade. Nem tudo convém. Terceiro e último argumento de hoje. Eu estou aqui mostrando para vocês como essa liberdade cultural falha. Não segue ela, porque ela não vai te levar para a liberdade. Ela vai te dar uma rasteira. E por último, meu argumento é o seguinte: a liberdade cultural não faz justiça à coisa mais bonita que nós temos no mundo, que é o amor. O amor. O amor de verdade. Tá? Fica muito claro isso no cenário do peixe, né? O cenário do peixe é a água. Qual é o cenário onde o coração humano realiza o seu potencial? É no amor. Quando eu amo e sou amado. Paulo nos explica isso no versículo 13 e no versículo 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem esse chamado, essa liberdade, para dar ocasião à carne. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. A lei inteira se resume num mandamento só. Ame os outros como a si mesmo. Paulo está dizendo, quer resumir toda a vida que Deus tem para você? Ame. Ame os outros. Ame a Deus. Paulo está dizendo, vocês foram chamados para ser livres. Não use essa liberdade para destruir o amor. O amor ao próximo. O amor a si mesmo, o amor a Deus. Não use a liberdade para destruir o amor. Porque o amor é o cenário, o amor é o palco onde a liberdade vive. Se a gente definir liberdade, se a gente usar liberdade de um jeito que destrói o amor, então o que a gente tem não é liberdade, gente. Porque a liberdade de verdade não vai minar o amor.
A liberdade de verdade não vai machucar o amor. A liberdade de verdade não vai arrebentar corações. Não vai quebrar laços de amizade, de família. Liberdade verdadeira precisa ser compatível com o quê? Com o amor. Quem parece ter entendido isso, gente, é uma romancista francesa. Escritora. François, eu não sei se é Sagan ou Sagan. Sagan. Obrigado, Paulo. Ela é famosa por histórias de amor, mas ela numa entrevista fala da vida dela, da vida pessoal dela. E o entrevistador perguntou para ela: puxa, com o teu sucesso, com o teu dinheiro, com a tua vida, tua carreira, você deve ter alcançado finalmente a liberdade, não é, François? E ela disse, é uma frase fascinante, ela disse assim: bom, obviamente, eu não fui livre quando eu estava amando alguém. Felizmente, eu não amei o tempo todo. Nos momentos que eu não estava amando alguém, que eu não pertencia a ninguém, então eu fui livre. Ela está ajudando Paulo no argumento dela. A cultura, os formadores de opinião de hoje em dia, os influencers, muitos, não todos, tá? Muitos, querem que a gente acredita que a gente só é livre quando a gente pode fazer o que a gente quer. Só que no minuto que eu me apaixono por alguém, que o amor por alguém ou por algo nasce dentro de mim, pode ser o amor por um filho, no momento que meu filho nasceu, ou foi concebido, né? No momento que eu tive uma relação como casal, meu namorado, meu noivo, minha esposa, no momento que eu me tornei um grande amigo de alguém, no momento que eu criei um laço bonito dentro da igreja, com um irmão, com uma irmã, com um pastor, no momento que o amor acontece dentro de mim, por alguém ou por algo, a gente se dá conta. Se a liberdade for fazer o que eu quero o tempo todo, ela não funciona. Porque no amor não dá para fazer o que a gente bem quer. Ou dá? Dá para fazer o que a gente bem quer no amor? A liberdade é limitada pelo amor. Isso fica claro quando a gente se casa. Hoje temos um encontro de casais aqui, a gente vai falar sobre isso. Talvez outros casais poderão concordar comigo. No dia que você se comprometer com uma moça, no caso dos moços com uma moça, no caso das moças com um moço, no dia que você se comprometer com alguém, noivado, casamento, no dia que você receber o anel, trocar o anel, no dia que você disser, na boa e na ruim, eu vou cuidar de você, eu vou amar você. No dia seguinte você se dá conta que não dá para fazer o que você bem quer. Não dá para ir onde você quer, a hora que você quer. Não dá para sair do trabalho e ir direto para o happy hour com os amigos, sem avisar em casa, ou sem pedir permissão, no meu caso. Não dá, gente. Não dá para fazer nada sem o consentimento, sem a parceria do outro. Estamos nisso ou não? Não dá para fazer. Liberdade no casamento é assim. Em qualquer relação, na verdade. Sim ou não? Liberdade no amor verdadeiro, no compromisso sincero e honesto, a gente vai ter que experimentar cedendo um pouquinho das nossas vontades, das nossas liberdades individuais. Estamos? O mundo moderno quer te convencer que liberdade individual é tudo o que existe. Eu, para mim. Privacidade, direitos, minha vida, meu corpo, minhas regras. Cada um por si. Isso não é liberdade. Não se você quer amar alguém. Deus não fala de liberdades individuais. Deus fala de liberdades coletivas. Deus fala de família, Deus fala de casal, Deus fala de igreja, Deus fala de povo, Deus fala de cidade, Deus fala de sociedade, Deus fala de comunidade, Deus fala de nós. É Pai nosso.
que estás nos céus. Tu e eu, nós juntos. Não a minha liberdade individual que eu quero. Eu quero pro happy hour agora. Desse jeito não tem liberdade no amor. A menos que eu queira viver sem o amor. E é só no amor que a liberdade, em última instância, é feliz. Experimenta tratar de ser feliz sozinho. Experimenta esse caminho de liberdade individual. Prova ela quanto tempo ela vai te alimentar. C.S. Lewis é outro que nos ajuda a conectar a liberdade e o amor. Ele vai dizer, amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa, um bichinho de estimação, né? O teu cavalo, ou tua coleção de CDs, né? Ame qualquer coisa, teus quadros, e o teu coração certamente vai doer, né? Vai se partir eventualmente, né? Se você quer ter certeza que ele vai estar intacto, que ele não vai doer nunca, de saudade de alguém, de tristeza de alguém, se você quer ter o seu coração intacto, sem nenhum tipo de risco de sofrimento, não entregue-o para nada nem ninguém, nem mesmo um animalzinho. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento com nada e ninguém, guarde-o na segurança, tranca-fio em um caixão, enterre num cemitério, no cemitério do teu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar para respirar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Ele vai se tornar indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde você e eu podemos estar perfeitamente a salvo de qualquer riscos que o amor proporciona, qualquer perturbação do amor, é o inferno. Quer fechar o teu coração? Quer impedir ele de ter qualquer tipo de vulnerabilidade? Então saiba que isso só acontece ou no céu ou no inferno. Neste mundo, a gente vai estar em constante vulnerabilidade se a gente quiser amar e ser livre de verdade. A gente, quando a gente ama, dá o coração para alguém, a gente doa a nossa independência. A gente doa o nosso egocentrismo. A gente doa a nossa liberdade. Não tem como evitar, gente. Ninguém que ama de verdade, é realmente livre do jeito que a cultura quer que você seja livre, fazendo o que você bem entende. Liberdade em relacionamentos, família, igreja, casamento, é assim. Eu preciso me ajustar. Eu preciso me adaptar. Eu preciso ceder. Eu preciso, em favor do outro, deixar que ele tenha prioridade de vez em quando. Quanto mais profundo, responsável, íntimo, quanto mais perfeito for o amor que eu tenho por alguém, menos independente eu poderei ser. O único jeito de experimentar liberdade no amor é abrindo mão da minha liberdade individual. Abrindo mão da minha independência. Abrindo mão da minha autonomia. Abrindo mão do meu controle. A liberdade da cultura diz, pegue, tome, faça o que você quiser. Aproveite, use e abuse. E se lambuze. E pisoteie. Só que quando a gente encontra o amor de verdade, a gente se dá conta, não dá para ser desse jeito. Não posso usar e abusar do outro. Isso não é amor. A liberdade da cultura fracassa, gente, porque no verdadeiro amor há compromisso, há responsabilidade. Numa relação verdadeira de amor, há permanência. Se a tua concepção de liberdade te afasta do amor, foge dessa liberdade, porque ela não funciona.
e ela vai te fazer sofrer. Chacoalhe esse negócio, porque essa liberdade não é real, não é prática. Pastor, qual é a liberdade que funciona então? É o que nós vamos ver semana que vem. Não percam, por hoje é suficiente, tá? Vai valer a pena. Vamos conhecer melhor a liberdade que Jesus Cristo quer te oferecer. A liberdade que Paulo fala. A liberdade capaz de transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. Como a gente precisa dessa liberdade. Porque a ideia que nos passaram de liberdade no mundo não funciona. Eu espero que eu consegui ter demonstrado isso para vocês hoje. Nos passaram um cachorro por liberdade, ele não funciona. Funciona nas redes sociais, e olhe lá. E por míseros instantes, vocês e eu precisamos conhecer e desfrutar da liberdade de Cristo. No próximo domingo a gente vai estudar ela. Cenas do próximo capítulo. Spoiler. Ela é inédita. Tem nada igual no mundo. Ela é um presente de Deus. E ela nos coloca em missão. Não percam, parte 2, domingo que vem. Amém.